O assunto é Gilmar Mendes. O que andou acontecendo com o nosso querido ministro do Supremo Tribunal Federal? É mais um ministro querendo virar protagonista, né? Então, não dá para entender o que tem por trás dessa atitude, né? Porque nada se faz por acaso, né? Esse pedido apresentado ontem, então, nessa decisão monocrática, feriu, né, a nossa república, a nossa democracia, o que eu acho que deveria ser um ponto a ser questionado pelos seus colegas de fileira, né? Seus colegas lá de bancada. Seria importante, né, Júlia, a gente só contextualizar. Ontem o Gilmar Mendes, como você falou aí, de forma monocrática, ele retirou os poderes do Senado e de qualquer pessoa, porque até então qualquer pessoa poderia solicitar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e, inclusive, também o Senado tinha essa prerrogativa até ontem. E a partir de ontem, com essa decisão monocrática, somente através da PGR que se pode solicitar aí um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Gilmar Mendes fez isso ontem e isso repercutiu demais no meio político, no meio jurídico nacional. E esse pedido ele deveria estar há anos engavetado, né? E de uma hora para outra, porque assim, qual é a prioridade, né? De chegar um pedido desse. Então, e aí a gente se pergunta, né? Eu estava me questionando porque recentemente o ministro Gilmar Mendes se separou da esposa, não sei se o que ele pretende aprontar. Mas foram né? viajar juntos para a Europa. Aí será que ele está com medo de ser aplicado também a Magnitsky nele também? Né? Então, assim, são situações hoje que a gente não consegue entender, né? Eu faço uma leitura do seguinte cenário, né? Baseando-se naquilo que a gente comentou ontem, da queda de popularidade do Lula, da alta rejeição que vem acontecendo, do distanciamento da Câmara e do Senado, né? Inclusive retirada de pauta e aprovação do seu indicado para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, Lula não governa mais com o poder do Legislativo. Sobra somente o quê? O Judiciário. Então, como Lula bem disse, não fui eu, né? Para se manter no poder, ele apenas tem que ser criada uma narrativa correta. Adequada. Então cria-se a narrativa e o STF vai conduzir para que ela seja executada. Então nós temos é muito preocupante porque o que vem depois? E aí vem a preocupação enorme, né? Porque a gente começa a avaliar essas tomadas de decisões monocráticas e ditatoriais de perdermos justamente a liberdade, né? Tem uma frase de Friedrich Hayek, se eu não me engano, que diz que a liberdade não se perde de uma vez só, né? Nós a perdemos em fatias como se corta um salame. Então é mais um ponto que a gente vem perdendo nessa questão da nossa liberdade. E aí eu trago um contraponto, porque percebe-se, né, se a gente avaliar o cenário de outros países aqui da América Latina, né, Argentina, Chile agora, né, Peru, a direita vem tomando esse espaço. Né? Então, nessa questão muito desse empate técnico, essa preocupação de talvez a direita tomar o poder no próximo ano, acaba gerando esse receio. E o que eles querem é se perpetuar no poder. Mesmo que um candidato de direita venha a conseguir se eleger no próximo ano, assumir 2027, poderá acontecer o quê? O travamento de todas as ações, assim como aconteceu na última legislatura. Né? E aí eu trago um ponto para a gente refletir do que foi feito lá em El Salvador. Né? Se vocês acompanharem um pouquinho o que o presidente Nayib Bukele fez lá, principalmente com a questão da criminalidade. Né? Ele tirou o país de um ranking sendo um país mais agressivo, né, na questão de assassinatos e crimes hediondos para um país de primeiro mundo, né, com índices de Canadá e Suíça. Ele assumiu em 2019, 2 anos depois, quando houve a primeira eleição da Câmara dos Deputados lá, do Senado deles, né, a primeira coisa que ele fez no primeiro dia foi pedir para colocar em pauta justamente o impeachment dos 5 ministros da Suprema Corte de El Salvador. E aí, com essa substituição, ele começou justamente a fazer essas mudanças.
né, dentro da questão do judiciário, dentro da questão geral, né, foram 65 mil prisões, 1% da população presa. Né? Então, essa criminalidade toda com uma redução praticamente a zero. Né? Eu não sei os números atuais, mas a última vez que eu tinha verificado e acompanhado, ele estava com um índice de aprovação de 90% da população. É uma cidade aí que voltou ao cenário turístico, a questão de economia, movimentação, você não conseguia sair na rua. Assim como nós temos muitas cidades brasileiras, determinadas regiões, com esse índice de criminalidade. Então, o atual governo, a gente sabe que defende bandido. Agora, vamos lá. Com uma possível mudança na Câmara e no Senado, né? Um cenário mais à direita. Lá o que aconteceu, se eu não estou enganado, dos 85 cadeiras, 64 foram, né, desse time da direita e conservadores. Se isso acontece no Brasil, ou dentro do Senado, uma das primeiras coisas que poderia ser feito, apresentação de pedido de impeachment dos nossos ministros. Então, leva justamente a entender que eles estão se resguardando. Né? Novamente, é o nosso atual executivo governando com o judiciário. E esquecendo do povo. Por quê? Porque deputado e senador é eleito pelo povo. Né? Até acho que seria interessante ter uma restrição de não qualquer pessoa apresentar aí um pedido de impeachment. Tem que ter uma fundamentação legal, senão começa a travar o sistema. Né? A gente já vê também, começa a colocar um monte de pedido de pauta e ordem e impeachment lá e só atrapalha a casa. Né? Mas tem que ter realmente uma definição. E não simplesmente agora revogar tudo ou seja, quem vai decidir se tem impeachment ou não é o meu amigo indicado que vai verificar a situação dos meus outros amigos. Pois é, veja que nos países aí em que a democracia não existe, Venezuela, por exemplo, controle total sobre quem pode denunciar juízes. Na Nicarágua, judiciário blindado e sem fiscalização popular. Na Rússia, apenas órgãos alinhados ao governo podem acionar cortes superiores. Na Turquia, concentração total após 2016. E lembrando, né, Júlio, só para a gente fechar o seu comentário do dia de hoje, lembrando que um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pode do nada tomar uma decisão dessas que o Gilmar Mendes tomou. Ele precisa ser provocado, né? Entre aspas aqui, o Supremo Tribunal Federal sempre precisa ser provocado. Quem é que provocou o Supremo Tribunal Federal para esta decisão que o Gilmar Mendes tomou? O Solidariedade, que eu nem ouvia mais falar desse partido, né? Que é do Paulinho da Força, e a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, foi quem provocou o Supremo Tribunal Federal para que ele tomasse essa decisão. Agora, quem provocou esses dois para que eles provocassem o Supremo é a pergunta, né? Essa é a grande pergunta e a grande preocupação, né? Porque nessa leitura que eu apresentei aqui e coloquei para vocês, do meu ponto de vista, eu vejo que algo mais virá. Né? Novamente, são passos, são folhas, são partes de alguma coisa maior que pode acontecer futuramente. E aí, quando a gente se der conta, a gente não vai poder mais exercer os nossos direitos plenamente como a gente atualmente ainda tem. Muito bem, esse foi então o Júlio Henrique Redel, que volta com a gente na segunda-feira, dia 8, acho que é o último, porque o Jeter está voltando na semana que vem, mas segunda-feira ainda, o Júlio ainda está com a gente aqui para fazer o Analisando da segunda-feira. Amanhã não tem Analisando, amanhã é dia do Arão Josino com seu ponto de vista, e a gente agradece, Júlio, aí pela sua participação durante essa semana conosco por aqui. Muito obrigado, agradeço a oportunidade aí e deixo um abençoado finalzinho de semana para todos os ouvintes.